Fala pessoal, Jansen Brito, do canal Jansen Brito e as Abelhas. Hoje vou mostrar para vocês 3 erros básicos que são cometidos geralmente quando estamos iniciando na atividade da meliponicultura. Já peço, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, aquele joinha. Se não gostar, deixa o dislike. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. O canal está crescendo graças a vocês. Lembrando que em agosto estarei em Caçador participando do Encontro Catarinense de Meliponicultura. E em outubro estarei com o Ildefonso no Meliponário Serra do Pacoti, fazendo manejo para a turma do Ceará. Simbora pro vídeo. Você vai iniciar a atividade de meliponicultura? Escolha a espécie que melhor se dá na sua região. Ah, Jansen, mas então quer dizer que você é contra abelhas de outras regiões? Não é bem assim. Existem espécies que se desenvolvem muito bem na sua região. Um exemplo, eu acho a abelha guaraipo sensacional, mas eu não vou criar guaraipo aqui. Ela não vai se dar bem. Então muita gente, quando está iniciando na meliponicultura, acha que qualquer espécie de abelha vai dar certo na sua casa. E aí está o primeiro erro. Você vai escolher a espécie que ocorre na sua área e que essa espécie vai lhe trazer o retorno desejado. Aqui na minha região viveu um senhor chamado Manelito Dantas, um visionário. Ele trouxe para a região seca da Paraíba raças de gado bovino para a produção de leite. E uma frase que ele sempre falava e que marcou quando eu ouvi pela primeira vez era assim: precisamos unir os elementos biológicos compatíveis. Então, se você tem uma espécie de abelha que já ocorre na sua região, para que você vai criar uma abelha pelo fato dela ser bonita? Ah, mas eu sou louco pela abelha bugia. Se eu trouxer a abelha bugia para cá, ela não vai responder à minha expectativa. É diferente da abelha uruçu nordestina. É uma abelha rústica que ocorre na Mata Atlântica, e se você pegar o mapa do Brasil, a Mata Atlântica vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Então é uma abelha que se adapta a muitos ambientes. Praticamente em todo o Brasil tem gente criando essa espécie. Mas o que você deve fazer? Vai começar seu manejo aí? Qual é a abelha mais abundante? A abelha jataí, por exemplo, é ela que eu vou começar criando. Mesmo sabendo que a abelha jataí não é uma abelha de manejo fácil, diferente do que muitos pregam. Ah, só colocar isso e capturar a abelha jataí. Na maioria das vezes, muitos perdem os enxames no momento da transferência, por não ter experiência. Mas, se essa abelha ocorre em abundância na sua região, é ela que você deve criar. Tem alguma melípona, como mandaçaia? Ah, mandaçaia ocorre na minha região. Investe na mandaçaia. Eu já passei por isso. Quando eu iniciei na meliponicultura, eu queria ser colecionador. Eu queria ter uma espécie de cada. Achava linda demais as abelhas. Depois eu percebi que algumas não se davam tão bem aqui. Comparando, por exemplo, com a urso nordestina, que hoje é o foco da minha atividade. Não incorra nesse primeiro erro. Crie a abelha que ocorre na sua região e que vai lhe trazer um retorno. Assim você vai conseguir obter êxito e melhorar ainda mais o manejo dessa espécie. Segundo erro clássico: dividir enxame fraco. É muito comum você adquirir um enxame e você ficar naquela expectativa de dividir. Você vai lá 2, 3 vezes no dia, olhar como é que está o enxame, quer ver como é que está a movimentação e começa a acender aquela luzinha. Ah, eu quero dividir o enxame. Será que se eu fizer uma divisão hoje vai dar certo? Termina que você vai pegar um enxame que não está pronto para dividir e você vai e divide. O que é que acontece? Geralmente enxames fracos têm uma população de campeiras bem reduzida. Essas abelhas são aquelas que saem para buscar material lá fora. Quando a abelha nasce, ela passa por estágios. Ela vai ser, por exemplo, nutrizes, depois ela vai ser aquela abelha que constrói os potes de alimento. Posteriormente, ela vai fazer voos curtos, como por exemplo, jogando lixo para fora, até que ela ganhe um brevet de aviação
e passe agora a fazer viagens mais longas procurando néctar, pólen, resinas e outros materiais. Quando você divide um enxame fraco, praticamente você vai deixar uma dessas caixas sem campeiras. E o que é que vai acontecer? Aquela dinâmica complexa de trabalho vai diminuir. Pode ser que a divisão que você fez não eleja uma rainha rapidamente e o enxame vai definhando. As campeiras mais experientes acham a caixa mãe, voltam para ela, sua caixa fica praticamente sem abelha, o enxame definha. Olha, Jansen, eu comprei um enxame e dividi e estou achando que está fraco o movimento. Basicamente é isso que acontece quando a gente faz uma divisão fraca, o resultado geralmente é ruim. Contenha sua ânsia de dividir o enxame, fortalece esse enxame, forneça uma alimentação energética, forneça cera e aí você vai ter um enxame forte que em breve você vai dividi-lo e vai perceber que a dinâmica de trabalho continua nas duas caixas do mesmo jeito. Se você divide um enxame fraco, você vai ter problemas e há a possibilidade de você perder os dois enxames, a mãe que você dividiu e a caixa filha, que praticamente vai ficar sem orientação. Já que eu toquei no assunto cera, esse é um erro clássico. Não fornecer cera para suas abelhas. Eu sei que já levou inúmeras discussões, algumas pessoas acreditam que não há necessidade, outras usam e percebem o resultado. A verdade é uma só. Se você faz uma divisão por disco de cria e não fornece cera, o processo de reestruturação desse enxame vai ser bem lento. Se você está pensando em produzir mel e não fornece cera, você não vai conseguir um resultado expressivo. Fiz uma divisão por módulo, forneço cera, perceba que rapidamente elas reestruturam o enxame. A cera, que é uma substância de origem lipídica, produzida a partir de glândulas serígenas, é um material indispensável para a meliponicultura zootécnica. Você quer ser robista? Quer ter uma abelhinha em casa e só olhar ela entrar e sair? Não precisa fornecer cera. Agora você quer multiplicar seus enxames de 2, 3, 4 vezes no ano, você tem que fornecer cera. É material de construção. Ah, Jansen, mas há o risco de eu comprar cera e vir contaminada. Produza sua própria cera. Procure produtores locais que forneçam cera de ápice e você consegue um pouco da cera da abelha sem ferrão e faz uma cera mista com a sua cara. Existem muitas pessoas vendendo cera mista, inclusive no Mercado Livre. Acesse lá que você vai ver um monte. Inclusive eu achei um bem legal. O quilo da cera é R$1.000. Você vai dizer, tá caro. Mas tem outros valores. Procura. O que não pode é você querer que seu enxame dê tudo o que ele tem sem fornecer nada para que isso seja possível. Toda divisão que você realiza e fornece cera, a reestruturação do enxame é imediata. E isso não serve só para melíponas. Muitos colegas que criam trigonas, eles utilizam a cera no pós-divisão. Algumas espécies, como por exemplo a canudo, a mandaguari, a tubuna, se você fornece cera, rapidinho elas reestruturam ali o enxame. Eu venho usando cera mista há muito tempo. Separei alguns enxames para a produção de mel e o resultado foi simplesmente fantástico. As abelhas precisam ter uma estrutura construída como um pote de alimento para poder trazer néctar. Tu imagina a seguinte situação, está no ápice da florada. As abelhas descobrem uma florada, correm todas lá para buscar néctar, mas tem poucos potes de alimento. Ou nenhum pote de alimento construído. Elas vão precisar construir. Aí entra a questão da cera. Ah, gente, mas a abelha não produz cera, para que fornecer? Para que você está criando seus enxames? Como eu falei, se for para hobby, não precisa. Mas como é que tu quer multiplicar teus enxames 2, 3, 4 vezes no ano e não quer fornecer cera? Como é que esse enxame vai responder? Como é que esse enxame vai crescer? Então, quando você fornece cera, você economiza no trabalho das abelhas. Para uma abelha produzir cera, ela consome bastante mel. Então, existe uma lógica nessa história. Se eu quero produzir mais mel, eu preciso fornecer cera, porque o consumo vai diminuir
o material de construção vai aparecer e o resultado vai ser uma produção expressiva de mel a partir desses enxames. Um abração a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.